Bom dia, na graça e paz do Senhor. Bom dia, aqui no Café com Fé. Eu e meu cafezinho. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, mas eu senti forte esses dias o Senhor falando comigo muito forte, né? É sobre situações que nós, crentes, né, vivemos e que muitas vezes assim a gente não sabe como sair, né, dessa situação. Principalmente quando a situação é de ordem sentimental, emocional, né? Porque o inimigo, ele é astucioso. O inimigo, ele quando vê que você está ali firme, que você está buscando, que você está, né, orando, vigiando, ele sempre vai trazer alguma situação para te tirar, né, daquela comunhão com o Espírito Santo, né, e te trazer algum peso no teu coração através de alguma situação que possa ter ocorrido. Um exemplo é quando o inimigo usa pessoas para te ferir, né? Mas eu quero ler aqui uma palavra que o Senhor falou comigo essa semana e está batendo no meu coração muito forte. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa palavra ficou no meu coração assim. E eu quero falar para você, né, que é experiências que todo cristão passa na vida, né? Eu já tô com, graças a Deus, com 31 anos, né, na caminhada com Jesus, e parece que foi ontem, né? Já passei por muitas situações. Mas eu vejo assim que Satanás, ele tá assim, investindo forte para dividir as pessoas, né? Tanto dentro da igreja quanto na família, dividir as pessoas no seu convívio, né? E principalmente quando você está sendo instrumento de Deus para levar vida para essas pessoas que estão nas trevas, que estão afastadas do caminho, né? Que ainda não se decidiram por Cristo. Então o Senhor colocou você no caminho delas, colocou elas no seu caminho para que você viesse ali ajudar de alguma forma a trazer essa pessoa para Jesus, né? Não vou falar para a igreja, para Jesus, né? E muitas vezes o inimigo ele usa de astúcia, e se nós não estivermos vigilantes, por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai, nós permitimos que alguns sentimentos podem entrar no nosso coração. E é interessante que hoje de manhã eu estava lendo aquela palavra que fala, né, tendo o espírito imundo saindo do homem, né, ele anda por lugares áridos, mas ele volta, né, ele volta e ele olha para ver se aquela casa da onde ele saiu está cheia ou está vazia, cheia da presença de Deus ou está vazia. E é tantas coisas que o Espírito Santo foi falando comigo, gente, essa semana, eu devia ter anotado tudo. Não anotei, pode ser que eu esqueça alguma coisa. Mas é interessante que o inimigo, ele usa pessoas, e justamente aquela pessoa que você está orando, está buscando, jejuando, para que ela venha a ceder, que ela venha se arrepender dos seus pecados, né? Pessoas que você ama, que você quer ver no caminho, porque você sabe, nós sabemos que o único caminho é Jesus, não há outro caminho, né? E a gente quer as pessoas com a gente lá no céu, quando Jesus arrebatar, né? Quando o Senhor resgatar a sua noiva, a igreja do Senhor. Mas muitas vezes nós não vigiamos e por alguma palavra, às vezes uma palavra que não foi bem colocada, alguma coisa que a pessoa, né, do outro lado falou e que te feriu, te magoou, e você deixou aquilo entrar, né? Muitas vezes a gente deixa aquilo entrar. Aí, hoje eu lendo essa palavra do espírito imundo que sai, né? Ele volta para olhar. Porque se tiver mágoa ali, se tiver algum rancor, se tiver ira, se tiver raiva, né?
ele vai entrar. Ele vai ter um espaço para entrar, porque no nosso coração não pode ter 2 altares. Tem que ter um altar só. E o Espírito Santo não divide a glória dele com ninguém. Ou ele vai estar, ou o outro vai chegar e vai tomar o lugar, porque nós não vigiamos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós somos feridos, a primeira coisa que vem é a nossa razão, né? Eu vou falar do jeito que o Espírito Santo foi falando comigo. É a nossa razão, né? Não, mas eu tenho razão, eu não fiz nada, eu só oro, eu só abençoo essa pessoa, eu só desejo todo o bem para ela e ela me tratou dessa forma, ela me feriu, ela me magoou, ela falou coisas que não deveria falar. Só que aí entra essa palavra que eu acabei de ler. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, nós temos que renunciar a nossa carne, a nossa razão. Quando o apóstolo Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não posso permitir que esses tais sentimentos permaneçam no meu coração. É impossível que eles venham, que eles não venham, é impossível. O próprio Abraão, quando ele estava lá sacrificando, as aves vinham lá e queria comer do sacrifício, ele pegava lá o pau lá e batia para que elas não pousassem. Então é impossível que voem sobre a nossa cabeça, mas a gente tem condições de impedir que eles pousem. E o Espírito Santo foi falando comigo, agora irmãos, como é difícil você se humilhar. Quando você pensa, mas eu não fiz nada, não foi eu tô aqui quieta no meu canto. E veio aquela palavra ferina, que Satanás sabe como te ferir. Mas aí o Espírito Santo fala assim, mas quem você vai querer tronado aí no seu coração? Eu ou ele? Porque uma senhora de muitos anos atrás, eu estava me lembrando disso esses dias, muitos anos, no começo da minha conversão. Inclusive eu me converti num culto da tarde, 3 horas da tarde, culto de oração, ciclo de oração das irmãs, do Coquinha, lembra? Meu Deus! Eu fui liberta ali, com aquela irmã cantando um corinho. E limpa meu coração, Jesus, limpa meu coração, Jesus. Aquilo foi entrando de uma tal forma dentro de mim, que eu vivia no pecado, fui convidada para ir lá, e eu fui ali, eu fui liberta, aceitei Jesus e estou até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Então meu coração foi limpo. E aí a gente vai numa trajetória de aprendizado, e aprendendo que a gente precisa liberar perdão, que a gente precisa guardar o nosso coração. Então nosso coração foi limpo. Mas na nossa caminhada a gente tem que vigiar para não deixar entrar nada que possa sujar. Por isso vem essa palavra, negue-se a si mesmo. E não é fácil renunciar. A vida de um cristão, gente, é renúncia diariamente, é renúncia. Porque o tempo todo a nossa razão, a nossa alma, a nossa mente, ela briga com o nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Briga o tempo todo para querer dizer que não. E aquele sentimento, e se você deixar aquilo passar por depois que diz a palavra, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque se passar 1 dia, 2 dias, aquilo já vai tomando lugar e vai machucando, e aí os seus olhos começam a cair. Você percebe pessoas quando elas estão passando por isso, que a tristeza no coração, a falta do perdão. A falta do perdão, meu Deus, há um índice muito grande, até mesmo de doenças incuráveis, por causa da falta do perdão. Pessoas que não conseguem liberar perdão para as outras. E às vezes por coisas pequenas, não é coisas grandes, não coisas pequenas. E esses dias o Senhor falou comigo, a quem mais é dado, mais é cobrado, gente. Meu Deus, não é fácil. Ai, eu não estou falando aqui que é fácil. Mas é possível, se a gente buscar, se a gente se derramar na presença e clamar ao Senhor por essa cura, o Senhor vem e Ele cura.
E aí, muitas vezes, não foi você que errou, mas você tem que dar o primeiro passo. Eu sei que Deus está falando com pessoas aí. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir lá e conversar. Você tem que mandar uma mensagem, algo que indique que você está com o seu coração limpo. Abraçar essa pessoa, abençoar essa pessoa e sentir que aquilo saiu. Você vai orar, você vai repreender o mal, você vai mandar ele sair e vai declarar que no teu coração só tem um rei, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, irmãs, medita nessa palavra. A quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais maduro nós vamos ficando na caminhada com Cristo, Deus quer nos subir de level. Quem joga videogame aí sabe o que é. Deus quer nos fazer subir degraus, acho que é assim que fala. Mas se a gente não mortificar a nossa carne, se a gente não mortificar o nosso eu, que é esse eu é brabo, gente. Esse eu é brabo. Esse eu pode fazer a gente cair, não se levantar mais. Eu não quero. Eu falei com o Senhor, eu falo com o Senhor quando isso acontece, Senhor, eu não quero. Quando acontece alguma coisa, eu já vou pro joelho, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa, eu abençoo essa pessoa, peço perdão também ao Senhor, né? Porque eu não sou a voz da razão, também tenho meus erros. Mas nós temos que vigiar, gente, vigiar. E quando a palavra de Deus diz, aqueles que se humilham, né? Deus exalta. Não os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Então, nesse momento que nós estamos passando por isso, de alguma ferida, que alguém falou, uma palavra que alguém falou e que nos maltratou, que judiou da gente, judiou do nosso coração. Gente, joelho. Declarar no mundo espiritual, liberar no mundo espiritual. Deus quer nos fazer amadurecer cada vez mais. Não é fácil. O próprio Jesus, quando foi chicoteado, quando apanhou, quando ele foi cuspido. E a palavra de Deus diz o quê? Que tal como ele é, somos nós também. É difícil, né, gente? Difícil ser como Jesus, né? Difícil andar como Jesus andou. Difícil pensar como Jesus pensou. Mas a minha oração é, Senhor, eu quero olhar com os teus olhos, eu quero ouvir com os teus ouvidos e eu quero falar com a tua boca. Porque se eu olhar com os meus olhos, eu só vou ver defeito, eu só vou ver problema. Se a minha audição não estiver afinada, não estiver alinhada com o Espírito Santo, eu só vou ouvir coisas que não... E vou acatar aquilo como uma verdade e vou ficar uma pessoa chata, intolerante, vou ficar uma pessoa rabugenta. Então nós temos que tomar cuidado, Igreja do Senhor Jesus. E você que ainda que possa estar afastado do caminho, até porque você se feriu, até mesmo dentro da igreja. Às vezes alguém dentro da igreja feriu você e você saiu da igreja como se Deus tivesse culpa disso. Deus não tem culpa, gente, de pessoas que não vigiam dentro da igreja e tá cheia, sempre vai ter, e o diabo sempre vai usar pessoas que dão legalidade. Tem pessoas que abrem portas mesmo e dão legalidade, são fofoqueiras, falam mal dos outros, falam mal do pastor, falam mal... Gente, sempre vai ter. Fala mal do marido, fala mal do filho, fala mal da esposa, fala mal do vizinho. Nós temos que tomar cuidado. Fica esse ensinamento para todos nós. A quem mais é dado, mais é cobrado. Se você está passando por isso, mesmo que você esteja com a razão, que não foi você que procurou isso, mas o diabo usou alguém com o intuito de te ferir. Eu estava falando daquela irmã, né, que cantou o corinho e eu fui liberta. Ela falava uma coisa assim, eu esqueci, lembrei agora. Ela falava uma coisa que eu achei muito interessante, nunca me esqueci. Quando a cobra pica uma pessoa, quem é que vai para o hospital? Não é a cobra, certamente, né? Assim somos nós, gente. Quando nós somos feridos por alguém,
que foi usado por Satanás para fazer isso, para nos tirar do foco, quem vai para o hospital somos nós. A gente tem que ir para o joelho. Nosso hospital é o quê? É o joelho. É a oração, é o jejum, é a presença, é buscar a presença o tempo todo. Então, guarda isso no teu coração. Se você está passando por isso, libera perdão. Se for possível, vá lá, abraça essa pessoa, diga para ela que você a ama. Diga para ela que você ama e não chega lá falando assim, eu te perdoo, viu, pelo que você fez. Não, aí você não perdoou e você está querendo mostrar que você tinha razão e você ainda vai piorar a situação. Não, se coloca na posição de baixo, negar-se a si mesmo. Então não é sua cruz, a sua vontade, seu desejo de ir lá e torcer o pescocinho, de falar o que essa pessoa precisa ouvir. Não, negar-se a si mesmo. Tomar sua cruz e seguir Jesus, continuar seguindo Jesus nesse caminho tão lindo, tão difícil, tão árduo, mas o fim dele é o céu, para aqueles que compreendem. Misericórdia quero e não sacrifício. O que é a misericórdia? Muita gente sacrificando tanto, mas sem misericórdia. E o Senhor está dizendo o quê? Eu quero a misericórdia, eu não quero sacrifício. Então, vamos procurar viver a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar algum coração nesse dia, assim como alcançou o meu. E assim eu fiz. Quando aconteceu, assim eu fiz. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo, renuncia esse sentimento, lança fora isso. A maturidade, ela traz isso, vai trazendo isso. E às vezes Deus permite essas situações para nos amadurecer, para mostrar para nós mesmos, não é para Ele não, é para mostrar para nós mesmos onde nós estamos, que nível nós estamos. Se a gente ainda é menino ou se a gente já está comendo já a feijoada. Muitas batalhas ainda virão, mas nós temos que estar prontos. Amém, queridos? Amém, queridas? Que o Senhor Jesus te abençoe. Talvez eu tenha esquecido de falar algumas coisas que o Espírito Santo também me falou, mas eu acredito que, em resumo, você entendeu o recado de Deus. Então é hoje. Hoje é o dia da tua redenção. Libera e seja liberto para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesse dia. Que você tenha entendido essa mensagem e que você acate ela. Que hoje esse mal que se abateu sobre o teu coração, sobre a tua mente, essa tristeza por alguém que te feriu, ela vem, o Espírito Santo venha sobre a tua vida e você libere perdão e você seja curado, curada, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.